Fala, meu lindo! Olha, todos os dias da nossa vida são dias de milagres. Existem milagres que vemos e existem milagres que nós nunca iremos testemunhar, pois não sabemos. Livramentos, portas que se fecham e que, se tivessem abertas, nós perderíamos tudo. Todos os dias é dia de milagre, mas veja, existe uma diferença, que é quando você depende do milagre, para quando você não precisa mais daquele milagre que te sustentou durante muito tempo. A mensagem de hoje, ela vai tocar em você, talvez para valorizar mais o tempo que você está. A vida são estações, duas principais. Um tempo que você vive de provisão e o outro que você vive de celeiros. Um te falta, mas porque tem Deus, nem falta e nem sobra. Já na colheita, no tempo dos celeiros, você tem e sobra. Bom, você já vai ver que uma estação é melhor do que a outra. Eu sei, o lógico é quando não falta mais nada. Mas veja, vamos lá. Antes de a gente entrar nessa mensagem, eu quero pedir duas coisas rápidas para você, para fazer com que essa mensagem vá mais longe. Ó, curte o vídeo rapidinho, só apertou o joinha, top. O YouTube já entende. Nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. Comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bebê. Ei, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você começar a sua semana cheio da presença dele. E quando o combustível estiver quase acabando, chegou outra segunda-feira de novo. Amém? Vamos para a mensagem. Josué, capítulo 5, versículo 12 diz: e o maná, na manhã após eles terem comido do velho grão da terra, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha, existem algumas histórias na Bíblia que são maravilhosas de se ler e de tentar imaginar o que era, né? A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi usado por Deus para libertar um povo que era escravo. Esse povo era escravo no Egito e havia então agora uma liberdade pela frente. A Bíblia diz que o trajeto, se estima, que a viagem seria de 14 dias, mas eles demoraram 40 anos. Só que durante esse tempo, a Bíblia diz que Deus nunca os abandonou.
vou falar de novo para você. Eles eram desobedientes, eles eram teimosos, eles eram ingratos, porém Deus nunca os abandonou. A Bíblia diz que havia coluna de fogo à noite, havia nuvem de fumaça para fazer sombra durante o dia, a água saiu da rocha, o mar se abriu, as codornizes cansaram e caíram em cima do arraial, que reclamavam porque estavam enjoados do maná. E o maná era a comida que Deus mandava para o povo no Egito todos os dias. Todos os dias, quando era cedo, aquele maná caía do céu, e aquele era o alimento do povo. Só que tinha um detalhe: o maná do dia se comia no dia, e você não poderia guardar para o outro dia. Então imagina a cena: durante 40 anos, o povo saía da tenda e o maná estava no chão. Todos os dias, durante 40 anos, o povo olhava para o céu, esperando o alimento cair do céu. E durante 40 anos, não falhou um dia. Todos os dias, sendo o povo desobediente, arrependido, servo, rebelde, o maná caía. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deixa de ser fiel, Ele permanece fiel. Ele é justo, poderoso, maravilhoso. E aqui é o começo da vitória. Porque a geração que caminhou no deserto, apenas os filhos dela entraram. Ou seja, eles nasceram e os pais falavam para eles: pode ficar tranquilo, amanhã o maná vai cair de novo. Vamos mais. Aí o filhinho dormia, acordava de manhã e dizia: papai, já caiu. Aí ele dizia: vamos ver, vamos lá fora. E aí eles saíam para fora e o maná estava lá esperando. Todos os dias, 40 anos comendo das delícias do Senhor. Só que um belo dia, a Bíblia diz que eles chegaram na terra prometida. E no dia que eles chegaram, o maná não caiu mais. Eu sou pequeno, sou só um garoto. E eu não sei você, mas eu, nesse dia, por mais sendo um dia feliz, haveriam lágrimas nos meus olhos. Porque durante 40 anos, a comida caía do céu. Durante 40 anos eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Durante 40 anos, todo dia tinha um milagre novo para contar. Durante os dias mais difíceis, eu sabia todos os dias que o Senhor nunca havia me desamparado. Porque o maná caía do céu. Só que a Bíblia diz que aquele dia não caiu mais. Vai chegar um dia que você vai ter saudade dos dias difíceis, mas não estarão conectados aos dias difíceis, mas estarão conectados com a dependência que você tinha dele. Sabe, quando a sua mão não dava conta, quando o seu braço não dava conta, e você dizia: Deus, se não for o Senhor eu não consigo. E aí o maná caía do céu. Eu consigo imaginar o povo dizendo: mas Josué, não tem como a gente ficar mais um ano com maná? Ô Josué, era tão bom, eu vou sentir saudade. Será que não tem como a gente fazer de novo? E aí Josué dizia: não tem mais.
porque Deus só mandou guardar um pedaço e está dentro da arca da aliança, e a gente não pode mexer. Mas Josué, quando a gente vai poder comer do maná? E aí Josué dizia: nunca mais. Agora a gente não vai olhar mais para o céu esperando a comida. Agora a gente vai olhar para a terra. Vamos cuidar dela, vamos semear de maneira intencional, e o que nascer será o nosso alimento. E a Bíblia diz que naquele ano eles colheram da terra e comeram daquele lugar. E essa é a divisão das estações. Exatamente nesse momento, quando você não espera mais, porque agora você tem. Amém. Seja sincero. Qual momento tem mais valor para você? Eu sei que é difícil, mas pense bem. O que é melhor? O tempo da provisão ou o tempo dos celeiros? Diga. Uma votação segundo o Enem. Quem acha que a melhor estação é a estação da provisão, levante a mão. Quem acha que é a dos celeiros? Os celeiros vencem. Um aplauso ao povo do celeiro. Agora eu vou melhorar a pergunta. Em qual estação a sua vida com Deus é mais vibrante? No celeiro ou na provisão? Votemos novamente. Quem acha que é no celeiro, levante as mãos. Quem acha que é na provisão, levante as mãos. Provisão vence. Parece estranho agora, então, do nada, eu começar a dizer para vocês: olha, desejem o tempo da provisão, que ele é melhor. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O melhor tempo, sem dúvidas, é o do celeiro. Mas para o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida, é o da provisão. Porque na provisão nós não esquecemos dele, porque nós vamos precisar dele hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Porque se ele não mandar, não vai chegar, sabe? Mas aí chega um dia que a gente olha na despensa e tem tudo. Chega um dia que o filho que você orou durante anos já tem dentinho, já te chama de pai, já te chama de mãe. Tem um dia que o trabalho que você suou a camisa para conseguir, você já foi promovido nele. Tem um dia que agora você já é casado e você queria tanto casar, e porque era feio era muito difícil. Bom, chega um dia que tudo que você pediu, agora você tem. Só que nesse dia a gente começa a ficar perigoso, porque a gente começa a tratar o extraordinário como comum, sabe? É nesse dia que a gente não precisa mais orar para que a comida chegue, porque ela já chegou e está sobrando. É o dia que você não olha mais para a bomba de combustível para ver o valor que é a gasolina, e aí você pensa que não precisa mais dele. Não é sobre desejar a provisão,
é sobre não perder o coração quando chegar no dia dos celeiros fartos. Sabe, hoje minha esposa mandou um vídeo da minha menina, da minha filha Serena. E ela estava fazendo um bolinho, formato de coração. E ela fez com a mãozinha assim para a câmera. E eu fiquei pensando. Um dia eu dobrei meus joelhos e eu dizia: Jesus, eu queria tanto uma garotinha, Jesus. Toda vez que eu vou nos lugares e uma menininha muito bonitinha aparece, eu fico encantado, Jesus. Eu queria tanto saber o que a Paula sente em ser amado pelos meninos. Jesus não é justo. Bom, e hoje ela já tem 2 anos, sabe? E eu não posso me esquecer dos dias que chorava. Não posso me esquecer do dia que eu fui. Eu vou contar um segredo para vocês. Nossa, como eu sou fofoqueiro. Mas eu preciso me libertar. Eu já sabia antes do chá revelação que era menina. Pronto, falei. Falei, tô leve. Me perdoa, Jesus. Eu já sabia. Porque eu ia gravar uma série. Ah, o que tá aí? Todo mundo, eu sou ser humano. Eu ia gravar uma série. E eu meti esse migué na minha esposa. O povo do Chá Revelação fez um exame. A gente fez outro. O povo frustrado comigo. É verdade. Minha esposa é muito mais certinha do que eu. Disse: veja você, mas não me conte nada. Chegamos no laboratório, fui pegar o exame. A gente parou o carro na frente, só que o laboratório era todo de vidro. Pra ver lá dentro. Culpa dela. Aí foi engraçado porque todo mundo me conhecia e sabia o que eu queria. Parecia um show. Todo mundo veio para frente do balcão. As meninas, todas as que fez o exame aqui, tava geral lá. E ela disse para mim: o que você acha que é? Uma menina. Só que, irmão, a gente sabe que não é assim, né? Deus já havia falado comigo que era uma menina, mas até a gente se vê, até às vezes pegar no cacete. Nossa, quase morre. Aí eu peguei o exame, eu e o Leão, Fabrício. Aí, irmão, quando eu li feminino, Senhor do céu, eu fiquei branco, amarelo, cor de rosa, e comecei a chorar. Sentei, irmão, na poltrona do negócio. As meninas vieram tudo me abraçar e a minha esposa lá dentro assim, ó. Sabe, alguma coisa deu errado ou é o que ele quer. Só que o meu choro de alegria é diferente do meu choro de tristeza. Então, irmão, eu abraçava todo mundo. E as meninas tudo, ai, que lindo, chorando. E aí eu saio pra fora. Minha esposa olha pra mim e eu digo: tu não perguntou, tu não quer saber, mas eu sou obrigado a falar pra alguém: a Serena tá chegando. Irmão, ela vai ficar bolada comigo porque eu falei o segredo nosso. Eu não aguentei, sou fofoqueiro mesmo. Não devia falar pra mim, eu soube. Aí, irmão, com vergonha agora de vocês, tudo olhando com julgamento. Hoje ela tem 2 anos e eu não posso me esquecer disso, sabe? Que teve um dia que eu orei. Eu me lembro do João, eu me lembro do primeiro carro que eu sonhava, eu me lembro de tudo. E sabe, algumas coisas são interessantes. O primeiro carro que eu sonhei
não se compara com o carro que eu tenho hoje. Eu amo carro. E eu nunca vou falar qual é para ninguém ficar fazendo conta. Muito invejoso. Não aqui não tem nenhum. Mas sabe qual que é o carro que mais me deu alegria? Não foi o último. Foi o primeiro que eu sonhei. Era um Sandero que tinha ar, direção e vidro elétrico. Parece bobo, mas eu ia para a janela com a minha esposa da rádio que eu trabalhava. E eu dizia, olha lá, é nosso. Jesus deu pra gente. A gente ia pra casa. Irmão, eu andei a vida toda com carro. Ou ele tinha direção ou tinha vidro elétrico. Nunca os dois juntos. Ar-condicionado, o meu era ventoinha, que eu ligava e dizia, olha aqui, por 15 minutos vai ser ar-condicionado, depois eu abro a janela. Mas entrava dentro do carro e a gente chorava de alegria. A gente agradecia a Jesus porque era tão gostoso andar de vidrinho fechado durante o trajeto todo. Porque as coisas que têm mais valor são aquelas que representam mais sacrifício, sabe? Aquelas que têm significado real. E isso é o valor de tudo na vida. O seu coração não pode se perder quando os celeiros estiverem cheios. Lembre de tudo do começo. Lembre de quando o que você vive era uma oração e hoje você pega no colo. Lembra de tudo o que você orou e que hoje sobra na prateleira. Lembra de tudo, porque é possível viver na safra dos celeiros cheios sem perder a dependência do coração que vivia na provisão. Sabe, se antes você voltava todo dia para pedir, faça pelo menos o contrário. Volte todo dia para agradecer tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas olha, sem dúvida, as melhores histórias é na provisão. Sem dúvida. As lágrimas mais profundas, as orações mais extravagantes são nesse período. Eu tenho uma memória de quando eu era adolescente, que eu vi uma história tão incrível. Um casal de missionários estava na obra trabalhando, e um belo dia o menininho de 6 anos ouve os pais conversando na cozinha, e eles diziam, a gente não tem mais comida para amanhã. Nossa comida acabou. O que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver? Não tinha telefone, um lugar inóspito, difícil acesso. E eles oravam dizendo, Jesus, o que a gente vai fazer? Eles saem para fora. O filho está com um pedaço de madeira na mão, lascando e fazendo um formato. E quando eles olham, o menininho está colocando na orelha o telefone e dizendo, oi pastor, tudo bem? A mamãe e o papai estavam dizendo que a comida vai acabar amanhã. Será que o senhor não podia trazer para a gente uma compra bem grande? Nisso os pais olham e dizem, olha que tadinho do nosso filho, a fome já está afetando o cérebro dele. Mas pastor, se o senhor puder trazer junto com a comida, eu queria muito tomar um iogurte. Se o senhor puder, traz também. Aí os pais riram, disseram, o que você está fazendo, filho? Eu disse, eu estou ligando para o pastor. Tchau, pastor, fica com Deus. Desligou o telefone. Era madeira. E bom, você já imagina como a história termina. No outro dia, o pastor estava na porta da casa com um monte de sacola na mão. Irmão, acredite se você quiser, só sei que eu me movi debaixo dessa palavra durante muitos anos e vi o Senhor fazer coisas inimagináveis.
por depender dele de verdade. O pastor, com a mão cheia de sacolas, falou: vim trazer comida para vocês. E aí o missionário falou: mas como você soube? Como você lembrou da gente? E aí o pastor disse: olha, meu lindo. O pastor falava meu lindo também. Segundo a minha versão, ele falou isso. Aí o pastor disse: olha, eu quero te pedir um favor. Da próxima vez, me liga o senhor. Fica chato mandar os filhos ligarem. Daí ele falou: mas pastor, a gente não tem telefone em casa. Aí o filho disse: eu tenho, pai. Calma. Aí o pastor falou assim: foi você que me ligou? Ele falou: foi. Ele falou: eu trouxe iogurte para você. Nunca se esqueça que um dia o testemunho que você carrega, que o testemunho que você vive foi um motivo de muito choro e de muita oração, e que hoje está nas suas mãos. Então, lindo, não perca o coração dependente que você tinha antes de receber. Nutra para que ele não se perca. Dependa do Senhor, mesmo tendo tudo o que você precisa ao alcance das mãos, porque o melhor não é o cenário, é quem está junto com você. Amém? E para você que ainda está no período de escassez, talvez ainda não chegou lá, talvez ainda ora pela mistura, talvez ainda ora pelo básico, talvez ainda está distante do que quer. Deixa eu te dar um conselho lindo. Aproveite bem. É igual filho, cresce rápido demais. Eu quero declarar no nome de Jesus, não importa a estação que você esteja, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai prover enquanto necessário, e quando os celeiros estiverem cheios, Ele vai usar você para ser a provisão daqueles que precisam para o tempo determinado. E em nome de Jesus, tudo o que te faltou não vai mais faltar, e tudo aquilo que te sobrar vai chegar na mesa daqueles que precisam, vai ser a inspiração daqueles que buscam, em nome de Jesus. Jesus, Tu és a razão, Tu és o motivo, e não importa as estações, o Senhor precisa estar conosco. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia, mas Tu és também a razão para voltar, para te agradecer todos os dias, Jesus. Agradecer por tudo. Tu é tão bom, Tu é tão generoso, Jesus. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor não nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonou, Jesus. E olha que te demos motivos, mas o Senhor não foi embora. O Senhor ainda é o mesmo, e o Senhor será assim para sempre. Paizinho, que a gente nunca deixe de depender de você. Sabe, Jesus, não importa o lugar que a gente more, não importa o carro que a gente anda, não importa a conta, esquece tudo, Jesus. O mais importante é você. O mais importante é a Tua presença, Jesus. Sim, Jesus. Aqueles que estão longe ainda,
Que o coração deles não se perca quando chegar no lugar que o Senhor deseja. E aqueles que já estão nesse lugar, que o coração se lembre do menino que orava, da menina que chorava na tua presença. Jesus, que lembre, para que o coração não se perca, para que os olhos se voltem para o Senhor Jesus, porque vai chegar um dia que vamos ter saudade dos dias difíceis, mas não será relacionado aos dias, mas à nossa intimidade contigo. A lágrima corria mais fácil nos olhos, os olhos marejavam mais fácil, nossos joelhos se dobravam mais, nosso secreto nem era tão secreto de tanto que a gente ia. Jesus, não é sobre os 10 milhões, Senhor, não é sobre números, é sobre você, Jesus. Não importa, Jesus, o quão longe as coisas vão, o quão longe cheguem, nós sempre dependeremos de Ti, Jesus. Eu vou depender de Ti para sempre, Jesus. Eu sou o Teu menino que cresceu, que já anda com as pernas, que já sabe falar. Mas o Senhor não vai me perder da Sua casa. Eu não vou embora, Jesus. Eu ainda vou te perguntar as coisas básicas. Eu ainda quero a tua opinião sobre tudo. Eu ainda quero e vou querer para sempre, Jesus. E essa é a oração mais sincera da minha alma. Eu dependo de Ti para tudo. Eu dependo de Ti para ser um bom pai. Eu dependo de Ti para ser um bom administrador da minha casa. Eu dependo de Ti para ser um bom esposo. Eu dependo de Ti para ser um homem de Deus, Pai. Porque Tu és o Deus do homem, Tu és o meu Deus, Jesus. Então, príncipe, a gente não precisa da provisão, a gente só precisa de Você. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Pela primeira vez na nossa história, a gente está gravando uma série fora do Brasil. E hoje nós estamos em Madrid. Aleluia, quem diria? Nossa primeira gravação foi num restaurante, no terraço assim de um restaurante com 30 pessoas. E agora a gente tá com o auditório lotado aqui em Madrid. Oh, que lindo! Glórias ao nome de Jesus. E você, seja muito bem-vindo. Essa palavra é de Deus pra você. Eu quero te pedir um favor, fique comigo até o final. Quando terminar a mensagem, você vai ter um gostinho do que é os bastidores de como aconteceu tudo isso. E daqui uns dias a gente tem um documentário completo dessa turnê que fizemos ao redor do nosso planeta. Eu quero que você fique comigo, eu só te peço um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, é rapidinho, faz aí. Tem que fazer, irmão. Curte o vídeo, porque vai fazer isso mais longe e compartilha para todo mundo. E o mais importante é agora. Vamos para a palavra. Isso a gente não combinou, mas é assim que o pessoal faz lá também. Vocês assistem? Que legal. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 2 diz: levanta-te e vai para Nínive, aquela grande cidade,
e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Bom, esse texto é o lastro da nossa caminhada, de uma jornada, de uma palavra destino, cujo qual nós temos dificuldade de descobrir, e que quando descobrimos temos dificuldade de viver. É engraçado isso, imaginar que tem pessoas que demoram a vida inteira para descobrir o seu destino, ou queira dizer propósito, e quando descobrem, fogem do seu propósito. É como se nós quiséssemos algo muito, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, e de repente aquilo viesse sobre nós, mas para que a gente viva aquilo, a gente vai ter que fazer algumas renúncias, a gente vai ter que tomar decisões difíceis de ser tomadas, vamos ter que abrir mão de zona de conforto, vamos ter que mudar a forma de pensar, vamos ter que fazer aquilo que a gente jamais faria se não fosse uma missão. Na vida é exatamente assim que funciona. Nós queremos muito, mas quando descobrimos que aquilo que queremos exige de nós decisões radicais, temos dificuldade. Olha que loucura! O que nós lemos no texto é basicamente uma pessoa com dificuldade de cumprir uma ordem de Deus. A pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu me faço é: você quer que Deus dirija a sua história? Você quer que a vontade de Deus guie você? É isso que você quer? Porque se o que você quer é a vontade de Deus guiando você, você vai ter que se preparar para isso, ir para um caminho que você nunca pensou em passar. Você vai ter que se preparar para viver coisas que não estão na sua imaginação, no teu plano, no teu caderninho dos sonhos. Viver a vontade de Deus é viver muito além da nossa capacidade de sonhar. É viver muito além de todas as expectativas humanas. Tudo aquilo que a gente cria não se compara àquilo que Deus tem preparado. Então você tem que saber que se o que você quer é o propósito de Deus sobre você, quando ele for revelado, não vai adiantar fugir. Ô lindo, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que foge de Deus e tenta de tudo quanto é jeito, mas não consegue, principalmente depois quando você sabe o que nasceu para viver. Você não consegue, quando você vê, você está voltando para aquilo que você já não queria mais. Sabe, a loucura, eu digo para mim, de mim isso. Eu, por exemplo, eu não serviria nunca mais para tentar viver uma vida normal sem ser um pregador do evangelho. Não dá mais para mim, irmão. Uma, porque eu não consigo me aguentar, eu sou muito falante. Alguém vai dar um problema, eu falo assim: eu conheço alguém que muda a vida, eu já tô aqui já, eu não quero mais pregar, mas tá aqui, mas eu conheço a receita. É igual eu olhar um doente com o remédio no bolso e não compartilhar do remédio. É impossível. Fora aqui, irmão, muita gente já me viu fazendo isso. Já pensou eu andando bem bonitão, top, desviei. Pode ser o que eu quero agora, top, a carne dominou. Irmão, alguém vai me encontrar e falar assim: dá uma palavra. O Senhor Jesus vai perseguir você. Entenda que o amor de Jesus, ele é perseguidor, e o seu propósito também. Quando Deus fala para Jonas: Jonas, levanta-te. Deus já está dizendo: levanta, top. Não dá para viver o propósito sentado, levanta. Levanta e vai para Nínive e prega contra ela. Vai. Tem um problema. Jonas odeia os ninivitas. E Jonas conhece o Deus que ele serve. Na cabeça dele está claro. E depois disso ele deixa claro no próprio texto: se eu ir, o povo vai se arrepender. O Senhor vai se arrepender do mal e não vai matar ninguém. O que mais Jonas queria? Que Deus matasse Nínive. Imagine, irmão, Deus te dá uma mensagem dizendo que Deus vai matar seu inimigo, que você não vai falar para a pessoa. Você pegou ou não? Deus falou assim: vou matar seu inimigo. Aquele seu inimigo. Você não tem? Nossa, irmão, tô me sentindo no céu com um monte de anjo. Você, sabe, você ia com certeza falar para a pessoa: olha, gente, tudo bem? Tem um recado para você. Deus vai te matar, hein? Que bênção.
Entenda que a missão de Jonas era pregar a condenação do povo. Deus havia cansado, só que ele sabia que se o povo ouvisse a pregação, arrependeria e voltaria o coração para Deus, e Deus se arrependeria do mal. Então ele não quer. Aí a Bíblia diz que Deus fala, Jonas levanta, ele tem que ir para onde? Para Nínive. E ele vai para Tarsis. Ele entra no navio, entra e diz assim: o seguinte, eu vou para onde vocês estiverem, não sei se estão indo para onde, estou indo para Tarsis, então eu vou para Tarsis. Sabe o que ele faz? Ele faz o que a gente vive fazendo: foge da direção, foge da palavra, foge do controle. A gente diz: Deus comanda a história, mas quando ele toma a rédea, a gente diz: não, devolve, deixa que eu decido. Deixa que eu faço, deixa pra mim. A gente tem essa dificuldade de entregar o controle de verdade, e quando a gente entrega o controle, a gente perde o controle, e a sensação de perda de controle faz a gente tentar fugir desesperadamente para que aquilo não aconteça. E eu não sei explicar de maneira plausível, mas eu sei que essa é a nossa realidade. Isso é a gente. A gente quer o plano de Deus, mas não está às vezes disposto a viver. A gente quer o propósito, mas a gente não está disposto. A gente quer a direção, o controle de Deus. A gente diz: eu entrego, mas na verdade a gente não quer entregar. A gente tem a dificuldade. A gente está assim: não quero. E aí a gente tenta viver uma vida que não foi feita para a gente viver. Irmão, a coisa mais triste do mundo é alguém vivendo uma vida que não foi feito para ela viver. Eu não tenho nada contra funcionário público, irmão. Vocês estão rindo? Eu não tenho nada. Mas você já viu que às vezes o funcionário público, ele não queria estar ali? Ele está ali só por um motivo, irmão: salário. Ele está ali porque vai receber final do mês, ele tem estabilidade, vai aposentar. Aí você chega, irmão, ele só fala assim: o que você está fazendo aqui? Me deixa receber meu salário quieto. Sabe por quê? Porque não era o que ele queria. Não é a vida que ele sonhava. Ele está ali só por uma coisa. E eu não estou falando de todos. Eu estou falando que isso acontece. Isso acontece na padaria, isso acontece no Uber, isso acontece em qualquer lugar. Toda vida que alguém vive algo que não foi feito para viver, vai encontrar a infelicidade e a amargura. Hoje nós pegamos um táxi para cá, o rapaz que trouxe a gente, a moça que estava junto, que é uma das produtoras, foi pegar e pagar para ele, deu uma nota de 50 euros. E ele falou assim: eu não tenho troco, e eu não tenho obrigação de dar troco. Ainda bem que eu não ouvi, irmão, porque eu não ia entender mesmo. Mas como assim, querido? Tu não tem obrigação? Tu quer receber, tem que ter troco para devolver. Entende? Ele não queria estar ali. Aquela não é a vida dele. Ele está sobrevivendo. Grave o que eu vou te dizer: todas as vezes que tentamos viver uma vida que não foi Deus que separou para nós, nós não vivemos, nós sobrevivemos, nós não existimos, nós subsistimos. É uma vida pela metade, é amarga, angustiante. Agora, quando aquilo que eu vivo é a vida que Deus separou para eu viver, é extraordinária, vibrante, intensa, incrível, e tem novidade de Deus sobre nós. A escolha é a vida que Deus tem. Irmão, a gente tem que começar a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem preparado para mim. E o Senhor tem caminhos de paz, tem caminhos de bênção sobre nós, e a gente tenta as rotas alternativas da história. Irmão, a pior coisa é pegar atalho com o GPS ligado, é burrice. Irmão, eu sou péssimo de localização geográfica, eu me perco no hotel. Imagina na vida, se não fosse a direção do Senhor, aonde eu estaria? Sabe, eu quero que você entenda que tudo o que acontece não tem a ver com as decisões inteligentes que eu tomei, não. Foi com uma decisão antes da decisão.
Existe uma decisão antes da decisão. E a decisão antes da decisão é decidir que quem vai decidir não sou eu, mas é a palavra do Senhor Jesus. A direção é dele, o governo é dele, tudo é dele. Decida não decidir, deixar ele tomar conta. Agora, entenda, o Jonas é maluco, irmão. O Jonas pensou que dava pra fugir. Você pensou que dava, né? Não dá. Irmão, Deus trabalha com chip. Não vou falar pra você, senão você vai querer arrancar. Não, brincadeira. Esses dias eu... Deixa eu falar, minhas referências são péssimas. O Jonas tentou fugir e a Bíblia diz que Deus o achou. Você concorda? Achou? Encontrou? O que Deus fez? Deus perseguiu. Irmão, Deus nunca vai te achar porque Ele nunca te perdeu. Ele nunca vai te encontrar porque você nunca saiu da vista dele. Que lindo, pensou que tinha saído, né? Aquilo que se fez escondido, Deus estava lá. Não acredito que tá fazendo isso. Falei que não era pra fazer isso assim. Deus não tá vendo. Deus tava vendo tudo, irmão. Deus enxerga tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada foge do controle das suas mãos. Ele está no governo, mesmo você pensando que Ele não está. E aí, a Bíblia diz que ele fugiu e Deus perseguiu. E aí, só que Deus tem os métodos, irmão. Deus tem os métodos. Não tenta descobrir a criatividade de Deus. Deus deu uma tempestade de presente. Tome. O mar se levantou e todos os que estavam no barco começaram a lançar as suas fazendas ao mar, porque pensavam que o problema estava com eles. Entenda, não é sobre isso, mas grave o que eu vou te dizer e nunca mais esqueça. Todas as vezes que você carrega no seu barco quem está fugindo de Deus, você vai colher da tempestade que essa pessoa plantou. A tempestade não era para você, mas se você carrega alguém que foge de Deus, você atrai a tempestade para a sua história. Examine a embarcação, às vezes a tempestade não é culpa sua, é de quem você trouxe para ficar junto. O Jonas estava lá embaixo escondido, o pau torando em cima. E ele falou o quê? Ele me alcançou. Não tem como fugir. Não tem. Aí ele subiu para a parte superior da embarcação de gente. Essa tempestade, o culpado sou eu. Significa o culpado sou eu. Escute. Ai, às vezes eu confundo espanhol com português. Esse negócio de Madrid. Mas escute que engraçado. O Jonas falou pros marinheiros. Os marinheiros não pensaram duas vezes, irmão. É por conta tua. Vaza do barco agora. Jogaram. Irmão, jogaram. Uma vez. E engraçado, tem problemas que a gente escolhe administrar. O mais fácil era só se livrar. Não tô falando do casamento, tá? Não, porque tem gente que é doido já. Não, então o pastor falou. Não. Se tem uma coisa que atrai tempestades para a vida, é destruir aquilo que Deus chamou de eterno, para sempre. E não foi Deus que escolheu, foi você. Deus só falou, assina embaixo. Agora aguenta a bomba. Escute, é bom, né? A Bíblia vai dizer que o Jonas caiu na água, um peixe comeu ele. Que lindo, né? Peixe não era vegano não, irmão. Só, pô, pegou, só não comeu. Só levou pra barriguinha dele. Eu amo contar essa história pros meus filhos. Eles ficam... Levou pra barriguinha. Falei assim, agora eu vou levar você pro lugar que Deus mandou você ir. Sabe o que é a loucura da vida?
é que quando não somos nós que decidimos viver a direção, o plano, a vontade de Deus, as circunstâncias à nossa volta começam a fechar as portas e as possibilidades que a gente já não tem mais para onde correr. Sabe o que é isso? Deus é um Deus de amor e perseguidor. Você vai tentar fugir, vai tentar fingir que não existe, mas as opções vão se fechando uma após outra até que você olhe e diga: não tem para onde correr. A única coisa que tem é a vontade de Deus. Então, lindo, não adianta fugir, porque Ele vai te encontrar. O peixe pegou o Jonas, levou para a praia e deu uma cuspidinha no Jonas lá. Jonas saiu da boca do peixe. Tô cortando um monte de coisa. Jonas orou, deu uma maior treta. Jonas, bonitinho, levantou, deu uma olhadinha. Onde que eu tô? Abriu o GPS, mandou localização no WhatsApp para a esposa que estava chamando ele. Tô aqui. Eu não queria, mas Deus fez o caminho. Deus preparou a tempestade. E eu tô aqui em Nínive, querida. Ó, aqui, ó, tá vendo o mar aqui, ó? Baleia acabou de me cuspir. Mulher nenhuma ia acreditar numa coisa dessa, irmão. Eu não acreditaria jamais. Só se eu estivesse dentro da boca do peixe. Mas entenda, a história é só você entender o seguinte: não adianta fugir. Não adianta tentar escapar. Nós temos que, de maneira verdadeira, entregar o controle para o Senhor Jesus e deixar Ele comandar a nossa história. Eu não queria estar aqui. Eu não queria, porque eu nem sequer poderia imaginar. Já pensou, alguém 10 anos atrás me diz algumas coisas sobre o meu 2021 e eu dizer 22. Né? Que teve coisa que aconteceu ano passado também. Nós estamos 22 já, né, gente? Meu Deus, tem boleto de 21 atrás de mim ainda, mas ó, eu não queria, porque eu não tinha como imaginar. Eu quero declarar sobre você que muito em breve você vai estar vivendo, fazendo, experimentando aquilo que nunca imaginou, simplesmente pelo fato de decidir viver a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Se essa é a sua decisão, se prepare. É impossível não chocar o coração. E eu termino dizendo para você, e nós vamos orar: não adianta, você nunca vai conseguir escapar da vontade de Deus sobre você. Você vai fugir para a direita, Ele vai te alcançar. Você vai fugir para a esquerda, Ele vai te alcançar. E no fim, lindo, é você que decide. Ou você faz o caminho de volta, ou uma tempestade pode trazer você para o caminho. Talvez você não entendeu ainda, mas uma pandemia trouxe muita gente para o caminho. Eles não queriam, mas o medo de morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Jesus, salva eu. Voltou para o caminho. Jesus falou: não vai morrer nada. Só segue. Não tenta fugir de novo. Deus tem um plano perfeito com a sua história. Deus tem um plano perfeito com você. Eu vou repetir: Deus tem um plano perfeito com a sua história. Entenda que quando eu digo isso, eu estou dizendo em outras palavras que Deus conhece tão bem você, que o que Ele planejou para você tem exatamente a ver com a forma que Ele te fez. Talvez não tenha a ver com o teu passado, e talvez não tenha nada a ver com o seu agora, mas se a vontade de Deus chegar sobre você, pode entender, você não vai conseguir escapar,
porque ele persegue. O amor de Jesus é perseguidor. Eu tentei, tô aqui. Você tentou, tá assistindo o vídeo agora. Senhor Jesus, é impossível viver longe de Ti. É impossível pensar que conseguiríamos viver longe da Tua presença e da Tua direção. Nós nos rendemos a Ti. Jesus, cumpre em mim. Cumpre em nós a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu propósito. Cumpre em nós o Teu chamado. E derrama sobre nós do Teu agir. 2022, Senhor, não queremos viver nada além do que a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Buenos días. Caraca, tiene que respeitar-me, time. Não tô vendo. Ai, desculpa, Jesus. Eu tô aqui agradecendo ao Senhor Jesus, sabe? A gente tá num país que não é o nosso. A gente tá em Madrid para fazer aquilo que a gente mais ama na nossa vida, que é pregar o Evangelho. Saber que isso aqui hoje vai estar lotado de gente para ouvir, sabe? É só agradecer a Jesus mesmo. E minha oração é que o que Deus for fazer hoje aqui impacte a vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que mude a vida delas, sabe? Que seja um marco, um divisor de águas hoje aqui neste lugar. Opa! Glória a Jesus. Boa noite, Lagoinha. Vocês estão felizes com Jesus? Então pegue a sua Bíblia, que nós vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir sobre Jesus. 12 irmãos ficaram felizes. Vamos ouvir sobre Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 3. Sobre esse texto nós vamos caminhar aqui essa noite. Eu tenho certeza absoluta que essa noite será uma noite de respostas do céu para a sua vida. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus, ainda amando Ele ainda mais. Porque deixa eu te dizer uma coisa, à medida que nós compreendemos sobre Jesus, à medida que nós aprendemos mais sobre Ele, é impossível não amá-lo mais. É impossível não se envolver ainda mais. É impossível, sabe, não se lançar por inteiro. Veja, com Ele não tem a possibilidade de nos amar mais. Agora nós estamos crescendo em amor. Nós estamos aprendendo a amar, ainda não chegamos nem perto do nível dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a cada dia eu aprendo a amar ele ainda mais. A cada dia eu me envolvo ainda mais com ele. Alguém disse para mim, pastor David, por que o senhor chora quando o senhor prega? É porque eu aprendi que eu não estou pregando algo que alguém escreveu somente. Eu aprendo que aquilo que eu prego é aquilo que alguém viveu e que hoje faz parte da minha realidade. Me salvou primeiro, me comprou primeiro. Sabe, eu sou alvo de todo esse amor escrito nessa palavra. Você é alvo de todo esse amor escrito aqui, é para você, está disponível. E se você quiser viver isso, meu lindo, e se você quiser viver isso, ela mandará baixar.
Se você quiser viver esse amor, eu te convido a viver a melhor história que você poderia viver. Em nome de Jesus, essa noite nós vamos entrar nessa jornada juntos, amém? Você está junto comigo? Deu tempo de abrir o texto bíblico? Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, deixa eu ler primeiro, depois eu agradeço. Senão eu me perco. Eu fico nervoso ainda, eu não consigo me acostumar. É verdade. Ai, Jesus, o Senhor é lindo. Disse-lhe Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. Amém? Por um minuto feche os teus olhos. Príncipe, paizinho, apenas uma voz nos importa aqui esta noite. E o Senhor sabe que eu estou falando sério. Apenas uma voz é importante essa noite, a tua voz. Há uma multidão de gente aqui ansioso pela tua voz, pela tua palavra, pela tua presença, que já é real neste lugar, Pai. Mas de maneira ousada eu peço ainda mais. Enche este lugar ainda mais. Batiza com teu Espírito Santo neste lugar. Reveste os teus filhos, muda histórias aqui nessa noite, Pai. Muda realidades, destinos, muda. Nós queremos viver isso, Pai, esta noite. Eu não vim aqui para viver uma noite qualquer, Senhor. Eu quero viver a melhor noite da minha vida. Eu quero viver a melhor noite da minha história. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Só diz aí: eu vim para viver a melhor noite da minha vida. Amém. É importante. É importante você acreditar nisso e aumentar as expectativas, porque é exatamente isso que nós vamos viver aqui. Antes, eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de poder voltar a essa igreja linda, voltar a esta casa. Eu amo essa igreja, amo o pastor Márcio, amo o pastor André, amo o pastor Flavinho. Eu me sinto em casa aqui, é muito bom. Obrigado pelo amor que nos recebem sempre, tanto eu quanto a minha família, quem trabalha com a gente. É um privilégio poder estar aqui com vocês, um presente do céu. Eu louvo a Jesus porque me deu esse presente essa noite de estar com vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração, pastor Flavinho, Deus te abençoe. Você era um lindo, deu uma engordadinha, Deus te abençoe. Percebi, acho que ser pai faz isso com a gente, né? Orem por mim. E é uma alegria. Para quem não me conhece, eu sou o pastor David Leonardo, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu sou casado há 7 anos com a mesma mulher. Amém? O nome dela é Paula, ela está em casa me assistindo agora. Amor, eu amo você. Você é a mulher da minha vida, você é a causa de eu estar neste lugar. Amém? Eu faço questão de dizer isso, não é para parecer, não é jargão. Não, eu faço questão de dizer isso para que todo mundo saiba que antes de eu chegar aqui, meu ministério aconteceu dentro de casa. Para a glória de Deus, eu posso dizer que a minha esposa está me assistindo pregar dentro de casa. Não pôde vir, mas está me vendo. Então isso é um presente de Deus. Sabe por que eu conto? Porque não adianta absolutamente nada daqui uns dias eu vim aqui pregar em todas as lagoinhas do Brasil, mas dentro da minha casa quem deveria me ouvir não me suportar. Então eu louvo a Jesus porque Deus me deu uma esposa. E louvo a Jesus porque Deus me deu um filho também. Eu tenho um filho, o nome dele é João. Ele tem 10 meses. Que dia que é hoje? 13? Ele fez 10 meses agora, dia 14. No próximo dia 14, daqui 2 meses faz 1 ano. Olha que legal, é um doce. Desculpa que for ruim. Então eu faço questão de dizer isso. Minha família, eu tenho uma família, tenho uma igreja. Sou da Assembleia de Deus de Joinville.
Trago um abraço do meu pastor, pastor Sérgio Melfior. Trago um abraço da minha igreja. Outra coisa importante, gente sem igreja é perigoso. Gente que tem vergonha da sua igreja é perigoso. Gente que tem vergonha do seu pastor é perigoso. Toda árvore sem raiz, qualquer vento derruba. A árvore sem raiz suporta a tempestade. Amém? Eu vim aqui hoje com 2 propósitos. Primeiro, pregar sobre Jesus. Falar sobre o que eu mais amo falar. Fazer o que eu mais amo fazer. Eu li um livro esses dias dizendo que todos os dias você precisa fazer pelo menos alguma coisa que te dê prazer. Falei, cara, eu sou o homem mais feliz do mundo. Todos os dias eu falo sobre ele. Porque se tem uma coisa que muda a minha vida, que a minha vida acelera. Como diz o ditado, tudo que é bom passa rápido, é falar de Jesus. E a segunda coisa que eu vim fazer nesse lugar é lançar o nosso livro. Tem alguém feliz por isso? Nós temos 3 livros escritos, esse é o terceiro. O primeiro é o Ser Diferente. O segundo é o Deus que me faz chorar. E o terceiro é esse que eu acabei de trazer. Eu vi ele ontem, o amor mais louco da história. 12 irmãos ficaram felizes com esse título. O amor mais louco da história. Aleluia. Esse é o amor mais louco da história. Vai estar disponível no final aqui na Casa da Bênção. Bom, depois eu falo mais sobre ele. Quem fez o prefácio foi o pastor Tiago Brunet. Então, se você não gostar de mim, o prefácio, irmão, ficou incrível. Sério, se você ler o prefácio, você já vai ser transformado. Quem endossou o livro foi o pastor Felipe Valadão. Não sei se alguém conhece aqui. A Priscila Alcântara, a Maju Trindade e o pastor Vitor Azevedo. São amigos de caminhada, de ministério que Deus colocou para endossar o livro. Vai estar ali no final, na tenda da bênção. Bom, depois eu falo sobre, porque eu estou ansioso para pregar. E eu quero falar sobre amor aqui essa noite. Amém? Eu não sei se todo mundo eu sou ansioso, irmão. Não adianta, eu vim para pregar. Isso aqui depois eu vim para falar de Jesus. E eu estou ansioso para falar aquilo que Ele colocou no meu coração. E o tema daquilo que nós vamos ouvir aqui essa noite é: o amor me escolheu. Aleluia. Eu vou dizer para você, repetir para alguém que está perto de você. Diga aí: o amor me escolheu. Só quem sabe o quão ruim é, se emociona com uma frase dessa. Não sei se você entendeu, mas você não merece ser escolhido pelo amor. Você não é merecedor de ser escolhido pelo verbo amar. Vamos caminhar que você vai entender. Eu acabei de ler um texto bíblico de João, onde ele conta o final de uma história no final de um capítulo. Final de um livro, perdão. Então, eu não sei se você viu algum filme assim. Você já viu um filme que a primeira cena do filme é o final e não o começo? Eu sei que isso dá uma certa angústia, porque você vê o final, então já é o spoiler do final. Você já fala assim: eu já sei o que vai acontecer. Que daí o filme passa um pedaço e depois diz: e 6 meses depois. Aí você começa o filme dizendo: eu já sei o que vai acontecer daqui a pouco. Bom, isso aqui é o final de um filme. É o final de uma história. A princípio é para ser o final mesmo. Mas até no final, o amor, Cristo, consegue fazer início. Até no final, Jesus consegue desenhar algo novo. Até quando a gente se encerra, Jesus consegue abrir um novo capítulo. Até quando a gente termina, diz: não dá, não vai rolar. Jesus diz: não. Até quando a gente diz: não quero, diz: não, eu vou embora. Quem escreve a história sou eu. Quem conhece o final da história sou eu. Quem desenha tudo sou eu. Quem domina o início, meio e fim é eu. Então deixa pra mim. Isso é o final de uma história. Só que essa história não começou de maneira triste. Essa história começou de maneira triunfante. Eu li um texto que Pedro, para você entender, está voltando a pescar. Pedro está voltando a ser quem ele era antes.
Pedro está desistindo de algo que Jesus havia comissionado ele para fazer e ser. Pedro, devido às circunstâncias que ele visualiza, ele chega à conclusão que o melhor a se fazer é desistir. Aquilo que Pedro vê, diz para ele o seguinte: olha, não vai dar certo aquilo que foi prometido no início da tua história. Não vai acontecer aquilo que foi prometido para você ao longo da caminhada, porque acabou. Veja, quem te comissionou foi embora. Quem te deu a história para viver foi embora, acabou. Então a conclusão de Pedro é: se quem me comissionou não está mais, logo aquilo que eu tenho para viver não é mais real. Vou voltar a ser quem eu era antes. Então Pedro volta a ser um pescador de peixes. Nesse processo de desistir, quem está junto com ele desiste também. Quem desiste com Pedro? João desiste junto com ele, mais alguns discípulos. Isso me diz uma coisa: quando eu desisto, quem se espelha em mim cai porque eu caí, desiste porque eu caí, abandona porque eu abandonei, sofre porque eu estou sofrendo. Não tem como viver sozinho em um mundo tão plural como nós vivemos. Nós temos pessoas, por mais talvez que você pensa que é irrelevante, sempre vai ter alguém olhando para você dizendo: eu me espelho nessa pessoa. Sempre vai ter alguém olhando para você dizendo: meu espelho é ele. Então quando você cai, quem está olhando para você e se apoiando, por mais que a gente diz que sempre o alvo é Cristo, vai cair porque você caiu, vai parar porque você parou, vai desistir porque você desistiu. Por isso que a Bíblia vai dizer: ai daqueles por quem vem o escândalo, porque quando a gente desiste, a gente paga o preço. Então perceba o seguinte: se essa palavra não é o final, por mais que seja o final, deixa eu entender o início. Então vamos para o início. Pedro está voltando a ser o quê? Um pescador de peixes. Mas isso ele era. Pedro era profissional da pesca. Só que a história vai dizer que há uma crise estabelecida dentro desse mercado. A princípio a ideia é entender que ninguém está meio que pescando absolutamente nada. Ok? E no meio dessa vida, no meio dessa realidade, dessa história, um homem surge em Nazaré. Aleluia. No meio de toda essa trajetória, um homem começa a caminhar por Nazaré. O nome dele é Jesus. Esse homem tem as melhores pregações, esse homem tem tudo o que é de melhor. Por mais que Isaías vai dizer, olhando para ele, não há beleza para que o desejássemos, mas o mais lindo dele não é aquilo que está fora, é aquilo que ele fala, é aquilo que ele é aquilo que ele conta, é aquilo que acontece quando ele chega. Jesus era o homem mais famoso da época, e ele ainda é o homem mais famoso da história. Só que a diferença dos famosos de agora para ele é que quando ele chega é diferente de quando o outro famoso se apresenta. Se chegar um famoso aqui agora, a gente é crente, mas a gente não sabe disfarçar. A gente fica tudo bobo, a gente faz: oh meu Deus do céu. Agora, quando ele chegava, não era só esse sentimento que gerava. Onde ele chegava, quem estava doente era curado, quem estava endemoniado era liberto. Ele mudava a vida das pessoas. Então, todo mundo queria ouvir ele. Imagina, você imagina, pastor Flavinho, eu consigo fazer esse exercício de imaginar o que era ver Jesus pregando particularmente assim. Irmão, você imagina eu que sou chorão, eu ia morrer de desidratação no primeiro dia de mensagem dele. No primeiro seminário, que é o da montanha, eu já ia estar assim. Multiplica a lágrima, Jesus, multiplica que está acabando. Porque você, imagina, você olhava, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a gente nem sabia que ele ia morrer ainda. E já estava assim, oh. Imagina, tudo assim, ele é tão incrível, né? Você viu? Porque todo mundo tinha coisa incrível para contar dele. Até os fariseus. Até os fariseus, para murmurar, tinha que falar o que ele fazia de incrível, porque não fazia parte do pacote. Tudo que ele fazia era incrível. Ele fez um negócio no sábado. O que ele fez? Ele curou. Ai. Mas ele foi no sábado. O que ele fez no sábado? Ele curou. Até quem não gosta dele tem que dizer: ei, o que nós devemos fazer com essa mulher? Até quem não reconhece o reino dele, reconhece que ele tem autoridade para definir os futuros, os destinos, porque estava nele. Só que para pensar o seguinte: Jesus está pregando, agora é o começo. Eu vou me empolgar. Ei, olha só, se eu me empolgar, alguém diz: está empolgando, aí eu continuo, senão eu fico numa coisa só. Jesus está pregando,
E aí imagina, Jesus está pregando, a notícia corre na cidade. Jesus está pregando e a galera vai chegando. E Jesus vai indo para trás. Chega uma hora que Jesus encosta assim, pé na água. Aí Jesus, eu tenho que entrar num barco. Só que estava tudo no plano já. A Bíblia diz que a galera já tinha chegado da pesca, tudo com rede vazia. Aí Jesus olha para Pedro e diz: posso usar? Parece que eu vejo Pedro dizendo: pode. Porcaria, não pega mais peixe mesmo. Esse barco só serve para rolê, para dar passeio. Então pega. Aí Jesus sobe no barco. E a Bíblia diz que Jesus está usando o barco de Pedro para pescar. E Pedro está assim, ó. Vou te contar uma coisa. Pedro está aqui na vida, ó. Pedro é um pescador de peixe. Não tem expectativa. Não tem futuro nenhum. Não tem plano de carreira. Não tem nada. Jesus chegou. Já mudou a vida dele. Porque agora ele está tendo o que ninguém teve. O privilégio de ouvir Jesus de pertinho, ó. É só Jesus chegar na nossa vida que a gente muda de nível. É só Jesus se apresentar na nossa história que a gente muda de patamar. Ó, Jesus chegou. E eu não estou falando de orgulho, estou falando de futuro. Estou falando de expectativa. Jesus chegou. Pedro já está aqui já. E Jesus está pregando. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando termina de pregar, diz: ô Pedro, vocês têm alguma coisa, vocês pescaram alguma coisa aí? Aí Pedro diz: Aí ele falou: então vai para o mar alto e lança a rede. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu passei a noite toda pescando, esse negócio está rolando nada de peixe, está uma tristeza, uma prova. Mas se o Senhor está falando, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele começou a confiar. Mas escuta, é bonito o que Pedro fez, sim ou não? Não. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Se dá errado, a culpa é tua. Ele está dizendo: olha, eu sou pescador, o Senhor é pregador. Então eu não estou lançando sobre a tua experiência, estou lançando sobre a tua palavra. Ele está dizendo: se dá errado, it's your problem. Foi você que me fez eu fazer errado. Aí então pensa o seguinte: quando ele joga a rede, parece que eu vejo que há uma descrença no Pedro. Ele joga a rede e fala assim: sou pescador, galera, capaz que vai ter peixe. Ele joga a rede. Aí ele está no barco, né? Aí ele está assim: não dá para puxar, galera. Cheio de peixe aqui, o negócio não... Aí a Bíblia diz que Pedro começa a chamar a galera dos outros barcos: ei, vem ajudar. Tem muito peixe aqui no negócio. Aí ele diz que quando eles puxam ele para cima, que eles vê: meu Deus, os barcos estavam indo a pique, é muito peixe. A Bíblia diz que Pedro faz isso aqui, ó. Se prostra e diz: se afasta de mim, porque eu não sou digno de ser escolhido por você. Se afasta de mim, que eu não sou digno de ter você perto de mim. Aí a Bíblia diz que todo mundo que está com ele fala a mesma coisa: meu Deus, esse homem, que loucura. Aí Jesus olha para ele e diz: ei, fica tranquilo, porque eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O que Jesus vai fazer? Transformar. Pegar algo sem forma ou com uma forma pré-definida e mudar a forma para algo que ele definiu. Vou transformar em um pescador de homens. Aí Pedro faz assim: então não quero mais esses peixes. Eu não quero mais esse barco aí. Eu quero só o Senhor. Aí Jesus falou: então partiu, vamos começar. A partir desse momento Pedro não tinha noção do que estava acontecendo na vida dele. A maior improbabilidade do mundo aconteceu. Jesus escolheu um dos caras mais treta que tinha provavelmente naquele lugar. Deixa eu te contar um detalhe. Pedro abandonou peixe, abandonou barco. Só imagina o rolo que deu
com aquilo que ficou na praia. Parece que eu vejo neguinho pulando um por cima do outro, dizendo: o peixe é meu! Ele falou que era meu. Não. E o Pedro e a galera tá indo assim atrás de Jesus, dizendo: fica para trás, esquece. Porque agora eu tenho que viver outra coisa, outra história. Sabe, eu vou abandonar aquilo que me dá lucro para viver aquilo que me dá prazer. Eu vou abandonar aquilo que é lógico para viver aquilo que Ele deseja. Nem sempre aquilo que dá lucro é onde você deve ficar. Você tem que ficar onde aquilo que te consome muda a tua história, a tua trajetória, a tua realidade. Sabe, quando Jesus chega, a primeira coisa que Ele faz é nos confundir. Lógica com milagre, lógica com ausência de padrão, lógica com aquilo que é o mais poderoso: amor. Porque para pensar o seguinte: se você é Jesus, você escolhe Pedro para andar? Se fosse eu, 12 João. Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João. Não deu certo. Ele veio Pedro. Mas já pensou? 12 João, caladinho, bonzinho, amoroso, simpático, querido, cheiroso, top, bonitinho, tudo. Pedro. Eu quero dizer para você que está me assistindo pela Rede Super, ou aqui que está me ouvindo agora, dizer para você uma coisa: não fica com preconceito que eu vou falar agora. Se você ama Pedro, fica tranquilo que no final a gente resolve todas as arestas. Mas o Pedro era tenebroso. Mas o Pedro é corajoso. Mas para ser corajoso, Pedro era bocudo, era mal criado, faltava com respeito. Mas Pedro andou sobre as águas. Mas o que ele chamou Jesus de antes de andar sobre as águas? Fantasma. Imagina, irmão, se sou eu, Jesus, chegando sobre as águas, eu tô indo para salvar, empolgadão. Aí o Pedro olha para mim e diz: é um fantasma. Eu disse: então chama o fantasma que eu vou embora. Só que deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que Jesus entra na vida de alguém, a partir do momento que Jesus escolheu a gente, não há desistência por parte dele. É um projeto que ele sabe que vai até o final. Aliás, ele já foi até o final, para que não tivesse a possibilidade de dizer que a gente foi, não, abandonou, não, acabou. Agora escuta o seguinte: se Pedro é o pior, por que escolheu Pedro? Por que Jesus escolhe gente como a gente? Sabe, por que Jesus não escolhe tudo um monte de pastor Márcio faladão? Docinho. Pastor Márcio mandou um vídeo para mim: filho. Eu já falei assim. Não falou nada, só falou filho. Eu já falei assim: homem. Por que gente mais doce, mais... Por quê? Você já parou? Por que Jesus gosta dos treta news? Por que Jesus gosta da gente? Só que veja, se a gente lesse a Bíblia e só tivesse João, a gente ia dizer: cara, esse evangelho não foi feito para mim. Mas quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Judas, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Pedro, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Tomé, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Paulo, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo gente que ninguém escolheria, a gente diz: epa, esse evangelho dá para eu entrar, dá para eu viver esse negócio. Se ele escolheu a ele, eu posso entrar também. Nem que seja pelas cotas, mas eu vou entrar nesse negócio. Por exemplo, eu entrei nas cotas da minha cidade. Minha cidade é uma cidade pequena. Eu entrei nas cotas, eu acho. Não pode o que Jesus fez. O que ele está fazendo? Mas escuta, Jesus pegou Pedro. Pedro começou a subir de nuvem. Só que agora a questão é: ok, na beira da praia, dá para andar com Pedro de boa, né? Agora quando você tira uma pessoa do ambiente onde ela domina, é que ela realmente se apresenta. Uma coisa é Pedro na beira da praia, outra coisa é Pedro andando dentro de Nazaré. Porque na praia ele domina o ambiente, ele conhece o caminho. Agora é viver dependência de quem pegou ele para caminhar. É viver dependência de quem falou que vai transformar. Ou seja, a partir de agora é treinamento, lapidação, sufoco, incômodo. Se tem uma coisa que a gente gosta é de dominar a parada. Agora quando a gente entrega na mão dele, diz: agora não é mais com você. Quem é o treinador sou eu. Quem é o coach sou eu. Quem é o líder sou eu. Quem manda sou eu. Quem faz acontecer sou eu. Então, ou você deixa na minha mão, ou tem que voltar para a praia. Só que tem que entender uma coisa: que voltar para a praia dá um downgrade na vida. Porque quando Jesus pega, Jesus já mudou a nossa realidade. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas eu não dou mais para desviar, não tem como. Eu jamais ia servir para desviar. Imagina o desviado, que coisa mais ridícula.
eu não sei dançar, eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eu sou apaixonado por Jesus. Imagina eu assim na balada assim. Eu não devia estar aqui. Irmão, eu choro dentro do avião sentindo a presença de Deus. Eu choro dentro de panificadora sentindo a presença de Deus. Imagina eu na balada, Jesus falando assim, volta pra casa, rapaz. Me incomoda demais, para de me incomodar. Jesus, eu te escolhi, não desisto. Projeto meu separado. Então não dá mais. Porque uma coisa é quando você fala de algo que não conhece. Outra coisa é quando você fala de algo que experimentou. Aí o negócio, então, eu não sirvo mais. Só que para pensar, o desafio de Pedro é caminhar com a perfeição. Então, Pedro é bravinho, Pedro é teimoso, é muito mulo Pedro. Então você só imagina que andar com Jesus é muito desafiante. Que acaba a água, acaba o vinho, Jesus traz água. Aí Pedro diz, para que água? Que acabou foi o vinho. Imagina, traz pão e peixe. Para quê? Só tem 5 pães e 2 peixes aqui. Porque Pedro é carnal. A prova disso que Pedro é carnal e ele precisa desse treinamento, e esse treinamento é tão importante, é que quando você vê a dinâmica dos milagres aonde Pedro interfere, você diz assim, como é que Jesus não demitiu esse cara? Como é que Jesus não mandou embora esse homem? Meu Deus do céu, que tanto problema que ele dá. Irmão, Jesus começou a andar com Pedro. Pedro já está aqui já. Imagina, irmão, até então ele era pescadorzinho. Agora ele já é discípulo. Tem gente que se acha antes de ser qualquer coisa. Você já viu? Gente que qualquer subida de nível ele já começa assim, já. Ele já olha para as pessoas assim de maneira. Sou mais crente que você, lindo. Ok? Jesus é meu best. Só que aí é o seguinte, a dinâmica faz a gente desistir do Pedro. Agora a questão, e por que Jesus não desiste? Vamos caminhar para você entender. Jesus está no meio de uma multidão, a multidão está sufocando Pedro. O que está acontecendo? Jesus, sufocando Jesus. Jesus está indo. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, que chega por trás de Jesus, toca em Jesus e diz, e é curada. Você lembra disso? Aí Jesus para, a multidão para, aí Jesus diz, olha, alguém me tocou. Aí todo mundo faz assim, Aí o Pedro fala assim, parece que eu vejo o Pedro tipo assim, what? Tipo assim, na minha época, quando eu era adolescente, era o dirt. Tipo assim, Jesus, ele fala para Jesus, a multidão te aperta, o Senhor disse que alguém te tocou. Aí Jesus tinha que dizer para Pedro, Pedro, cala a boca, Pedro. Sabe, está demitido. Vai embora. Tem um Marco que trabalha comigo, eu devo demitir ele umas 5 vezes por dia. Se eu fosse Jesus, acho que eu mandava Pedro embora. No primeiro segundo, eu falava, abandonei, tá brincando. Vai pescar que nunca vai faltar peixe. Joga só pro lado direito, vai dar certo. Fica lá, sabe? Aí pega João, multiplica, 12 Joãozinho, vão caminhar na Galileia aí, fazer o tal. Só que aí Jesus olha para Pedro, porque Jesus, como Jesus está transformando Pedro, tudo aquilo que Jesus diz para Pedro interfere naquilo que ele vai virar. A forma que Jesus reage a Pedro interfere diretamente no treinamento e naquilo que ele vai ser amanhã. Então, ao invés de Jesus olhar para ele e dizer, Pedro, cala a boca, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus está fazendo com Pedro? Está pegando toda a carnalidade de Pedro e transformando em uma visão espiritual. Ele está dizendo, Pedro, nem tudo que tu enxerga é a realidade, que é a realidade, uai. Tem coisa que você não sabe que está acontecendo. Aí Jesus diz para Pedro, Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Aí parece que eu vejo Pedro e falo assim, então tá bom. Porque no meio de tudo isso, a Bíblia diz que está todo mundo negando, dizendo, não fui eu. Eu acho que eu sou muito infantil, acho que eu sou muito imaturo, acho que se eu estivesse no meio de uma contenda dessa, todo mundo dizendo, não fui eu, e dizer, fui eu. Só para ver, já pensou, pastor Flavinho? Já pensou? Jesus dá a oportunidade de ter uma conversinha de 5 segundos. Jesus, alguém me tocou e disse, aí Jesus diz, não foi você. Eu falei, então tá bom. Tá bom. É só para saber o que aconteceu mesmo. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram, rolando ali, apareceu um cara que está, vocês viram esse vídeo? De mão para trás, no meio de uma confusão, tem um policial, chega um doido e dá um soco na cara dele, porque ele está de curioso, o cara pensa que ele quer o bandido do negócio. Eu acho que eu ia ser assim, eu ia ser o mais curioso do negócio, eu ia ficar, o que o senhor falou mesmo, que eu não peguei?
para reprocessar. Porque se é para viver treinamento, a gente tem que ter intensidade naquilo que está acontecendo. Então, toda vez que Pedro interage com Jesus, Pedro está provocando Jesus a viver algo mais. Jesus está mudando a visão do Pedro. Pescador, sem peixe, mas vendo Jesus pregar, cheio de peixe no barco e abandonado o barco e o peixe. Está mudando a visão. Está começando a olhar para as coisas assim, olha só como funciona. Então é assim, olha só que lindo. Aí Jesus está andando com Pedro. Aí lembra do episódio da tempestade que eu contei para vocês do fantasma? Lembra? Pedro está vivendo uma tempestade com Jesus ali. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí Pedro diz assim, é um fantasma. Se Jesus fala assim, ô Pedro, sério, poxa Pedro, por que eu te escolhi, cara? Meu Deus, que aflição. Pedro, se joga do barco, vai, some daí. Mas a forma que Jesus interagir com Pedro determina diretamente no futuro dele e daquilo que ele planejou. Sabe por que Jesus tem tanta paciência com você? Sabe por que Jesus não te arrebentou ainda? Porque aquilo que ele faz com você agora determina o que você vai viver amanhã. Sabe por que ele tem paciência com você? Porque ele está te vendo em você algo que você ainda não enxergou. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu falei, é um fantasma. Jesus, não, Pedro, it's me, sou eu. Aí, eu nem sei falar inglês, só para impressionar vocês. Olha só, aí eu tenho que amadurecer urgente. Olha, aí o Pedro olha assim para Jesus e diz, Pedro, se é o Senhor que está aí, aí está duvidando de Jesus. Jesus podia, porque você consegue entender a dinâmica? Ele está olhando, se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Jesus tinha que ter dito para Pedro, Pedro, tudo bem, paciência tem limite, tá Pedro? Não vou te demitir, mas se tem alguém que é top para andar sobre as águas comigo, é o João. Só que nessas horas no barco, porque João, o treinamento dele é diferente, ele é diferente, provavelmente João é o que está de joelhinho assim, ai Jesus, vem porque é nós, rápido, Jesus, pelo amor, estamos tudo morrendo. Então ele está intercedendo e só quem está vendo a dinâmica é o mais louco. Entendeu? Porque cada um Deus usa de maneira diferente. Não tem como eu ser o Flavinho ser eu. Não tem como eu ser o Márcio ser eu. Não tem como Deus amar mais o Márcio em relação a mim, em detrimento de mim, porque o amor é o mesmo. Não tem como a gente ter um filho, 2 filhos e dizer, esse eu amo mais, esse eu amo mesmo. A diferença é que Deus nos usa de acordo com a nossa capacidade, mas muito melhor com a nossa fragilidade e os nossos defeitos. Sabe o que Jesus mais ama em Pedro? Você não vai acreditar. Os defeitos. Não, você não gostou. Eu vou dizer, sabe o que fez Jesus pegar o Pedro? Os defeitos dele. Paulo está dizendo para o Senhor, por favor, retira o espinho da minha carne. O Senhor diz para ele, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Jesus mais ama em você? Aquilo que você não tem noção, porque aquilo que mais te incomoda é justamente onde Jesus te usa. Sabe, o maior problema meu é que eu falava demais, eu era muito bocudo, incomodava todo mundo. Aí Jesus falou, vou pegar isso aí e vou canalizar. Vou pegar toda essa vontade de falar e vou colocar amor por mim no meio. Quando abrir a boca vai só saber falar de mim. Quando fazer vai ser só Jesus só pega tudo aquilo que você não gosta e canaliza para virar algo bom em favor daquilo que glorifica o nome dele. Então mesmo quando você olha para você e diz não tem esperança, pode ter certeza que é justamente por isso que ele te escolheu. É porque o amor escolhe a gente, não por aquilo que a gente tem de bom, mas porque o amor é amor. E amor não vê as nossas carências, mas justamente nelas se aperfeiçoa. Então deixa eu te contar uma coisa, o nome de Jesus é glorificado quando ele escolhe, por exemplo, um menino de Joinville, que ninguém conhecia 7 meses atrás, e de repente tem mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. Aí todo mundo olha e diz, da onde saiu? Aí eu venho para dizer, saí de lugar nenhum, mas quem me pegou de lá foi o Senhor Jesus. Foi Ele que fez, é Ele que faz, a glória dEle.
aí que está a graça. Não é na probabilidade, é na improbabilidade. Aí, se continuar que eu vou me empolgando. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você quer andar? Pedro falou: eu quero. Se o Senhor deixar, eu vou. Se é o Senhor mesmo, né? Eu estou com um pouco de dúvida ainda. Aí Jesus falou assim: então vem. Parece que, mas a tempestade ainda está rolando, irmão. A tempestade não acalmou. O Pedro que já, no barco. Eu vou ter que ir agora, porque eu falei que ia. E Pedro vai, só que a Bíblia vai dizer que Pedro percebe que o vento era contrário. E Pedro afunda. Aí Jesus vai até onde Pedro está. Vamos voltar para o barco, Pedro. Foi encontrado na beira da praia. Agora foi encontrado submergindo no meio do mar. Quem encontra define o nosso futuro. Quem nos encontra define aquilo que a gente vai viver. Como ele está com Jesus, está tudo bem. Jesus leva ele e diz: Pedro, te ensinar uma coisa. Só dá certo quando eu estou junto. Só acontece quando eu estou junto. Só acontece comigo do lado. Aí Pedro está subindo na vida. Pedro está subindo na vida. O problema é o seguinte: no meio de tudo isso, Jesus vai para a cruz. E aí Jesus, antes de ir para a cruz, diz ainda que Pedro vai negar. Pedro diz: eu vou negar o Senhor, capaz. Pedro negou Jesus. Mas Pedro já entendeu que há perdão quando se trata do amado. Diferente de Judas, que andou com amor e não aprendeu a amar. Que andou com a graça e não entrou por ela. Que andou, não entendeu, que foi para o suicídio. Pedro se arrepende amargamente e consegue alcançar a misericórdia. Só que tem um problema. Jesus morreu na cruz, irmão. E agora há um vazio muito grande, porque toda a missão tinha sido dada por ele. Então começa a entrar no coração de Pedro uma crise violenta, porque ele está dizendo: todo o treinamento que eu recebi, ele estava junto. Agora, não sei se você teve essa experiência, já fez algo que alguém te ensinou, e daí você aprendeu, de repente a pessoa sai, você sabe fazer, mas que está sozinho, trava. Você já viveu isso? Quando a pessoa está junto, que está te ensinando, você vai embora. Mas quando ela sai, você, porque sentiu a ausência, trava. Pedro começa a travar. Pedro começa a dar defeito. Só que Pedro não está mais lá. Pedro está aqui, ó. Então agora, a Bíblia vai dizer que Jesus morto, a crise estabelecida no coração de Pedro. Só que isso aqui não aconteceu dentro desse período de morte de Jesus. Você foi lá em Israel agora, né, pastor? É legal lá? É legal? Você foi no túmulo de Jesus lá, né? É legal lá? É? Legal ser rico também ou não? Sabe, eu já fui lá também. Pelo Google, é muito legal. Por que vocês estão rindo? Vocês também provavelmente já fizeram o que eu fiz. E eu entrei também lá pelo Google. Sabia que o Google entra lá dentro? Eu falei: ó. Isso é engraçado, você entra lá, tinha fila quando o senhor chegou lá para entrar, para tirar foto, não tinha? Não? Estava de boa? Pelo Google também estava de boa, não tinha fila. Mas o mundo inteiro passa por lá. Quem tem dinheiro, lógico. Brincando. Sabia que todo mundo entra para lá e é para tirar foto só com uma placa? Sabia que até tem um pouco de graça, mas a única graça está o que está escrito na placa. A coisa mais legal do túmulo é a placa. A porta assim: He is not here. He is rising. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus não estava fazendo um substituto. Substituto seria se ele tivesse morrido. Jesus estava fazendo um discípulo.
É diferente. Jesus não estava fazendo substituir a cabeça de Pedro. Pedro estava pensando, meu Deus, eu vou substituir ele. Não, você não vai substituir algo que está vivo. Você só substitui algo que morreu. Porque ele no terceiro dia ressuscitou. Então a crise do coração de Pedro até que dá uma melhorada. Só que Jesus ressuscita, dá uma caminhada pelo meio da turma. Tem o Tomé que desconfia. Bom, tem um monte de treta. E no final, e 6 meses depois, nesse caso, 3 anos e meio depois, Pedro olha para tudo que está vivendo e diz, olha, foi bom enquanto durou, mas ele foi embora. Pedro está aqui, ó. E quem colocou ele aqui foi Cristo. Pedro olha lá para baixo e diz, é para lá que eu vou voltar. Só que Pedro voltar para lá tem que comprar barco novo, rede nova. Para voltar para lá, Pedro tem que investir naquilo que já deu errado. E é justamente isso que Pedro faz. Quantos de nós já fizemos isso? Estávamos num processo de crescimento extraordinário. De repente, a gente virou as costas para tudo e diz, não sei, não confio, não acredito, eu vou ser quem eu era antes, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Sabe, chega. Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, quando algum jovem dizia, eu estou indo fora, estou me desviando, eu dizia, meu amigo, o que Jesus fez para você? Todo mundo dizia a mesma coisa, nada. Eu falei, por que você está abandonando ele? Ele dizia, eu não sei. Tem gente que gosta de dar errado, querido. Tem gente que investe no fracasso, compra rede para dar errado de novo, compra peixe não compra barco para dar errado, para tentar pescar algo que não é mais aquilo que ele nasceu para fazer. Ele dá um downgrade na vida, ele volta lá embaixo, sabe? Só que na cabeça de Pedro ele tem uma memória, jogar para o lado direito. Eu peguei a técnica, vai para o mar alto, joga para o lado direito, vai ter peixe. Pedro volta, joga a rede para o lado direito. Isso aqui não está na Bíblia, eu só estou criando. Mas ele joga a rede para tudo quanto é lado. Provavelmente jogou para o lado direito e não tem peixe. A noite inteira passando vergonha. Quanto tempo você vai ficar passando vergonha ainda, meu lindo? Quanto tempo você vai ficar passando vergonha? Se esse amor te escolheu, por que você vai abandonar? Por que você não vai querer viver? Por que você vai viver desconfiando daquilo que Ele já fez por você? Daquilo que Ele já fez na tua caminhada? Quantos milagres mais você quer? Para saber que Ele está cuidando de você, que Ele ama você e que tem um plano perfeito para você. O que mais você quer? O que mais você deseja? Já foi feito, foi consumado. Ele ressuscitou, está preparado, está pronto. Ele só precisa de uma coisa. Eu quero. Aí vai, então me deixa completar o treinamento. Eu estou vendo algo em você que você ainda não enxergou. Eu estou vendo algo em você que você ainda não entendeu. Deixa eu terminar, que quando eu terminar você vai ver. Deixa eu fazer, que quando eu fazer você vai olha por isso. Quer ver uma coisa? Até agora a gente está olhando para Pedro dizendo assim, mas é um... Escuta, Pedro está a noite inteira pescando. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece pela 3ª vez para os discípulos. Só escuta o negócio, irmão. Essa cena já aconteceu. Isso já aconteceu uma vez, de Jesus encontrar eles na beira do mar, sem peixe e frustrado. Isso já aconteceu. Sabe o que é isso? Jesus tem todos os motivos para jogar na cara deles qualquer coisa que eles quiserem. Se sou eu que sou sanguíneo, Pedro está chegando e eu dizer, ô burro, de novo você está fazendo isso aí, rapaz. E todo treinamento, e toda a raiva que eu passei com você. Pedro cortou a orelha do soldado no Getsemane. Jesus teve que fazer plástica no Getsemane. Pedro negou Jesus. Sabe, cada loucura que Pedro fez, só Deus para aguentar. Aí a Bíblia diz que Pedro está vindo frustrado. A Bíblia vai dizer que a cena é idêntica. Ele passou a noite inteira pescando. Ele está chegando na beira do mar, está chegando perto. E a Bíblia diz que tem um homem na beira da praia. Ele não desiste. Ele não desiste.
Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Alá, ere manda lá baixar, manda lá bagai. Não importa o que você fez, não importa o que você é. Oh, calabaçura, hoje o Senhor se apresenta na praia da sua vida. Ele está perante, esperando você, dizendo: ei, volta que eu quero terminar o que eu comecei. Volta que eu quero terminar aquilo que eu já vi em você. Ei, que delícia, escuta, presta atenção. Aí eles estão tudo voltando. Só que Pedro também tem memória. Aí ele volta, estão chegando. Jesus olha para ele e diz: ei, pescar alguma coisa? Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, irmão. Foi por isso que eu escrevi esse livro aqui, ó. Quando eu fui impressionado, impactado, encontrado esse irmão, eu falei: meu Deus do céu, isso não é só o que alguém escreveu, é a realidade da minha vida, faz parte da minha história. Isso aqui sou eu. Ele foi atrás de mim e disse: ei, menino, pode ser idiota. E eu dizia: você é advogado. Jesus, para. Ei, escuta. Jesus, já é esse horário? Já. Tem mais 1 hora só. Olha só. Não, como ninguém deu glória a Deus, eu senti que está pesado o ambiente. Tô brincando. Escuta. Jesus está dizendo: ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí ele disse sim. Para ele: não. Pescamos não. Aí Jesus diz: então volta e lança as redes para o lado direito. Irmão, imagina na cabeça de Pedro. Eu já ouvi isso antes. Parece que eu vejo. Pedro olhou para Jesus, para João e falou: João, nós estamos ralados, João. Se tiver peixe, nós estamos muito ralados, João. Não, sério, cara, aqui, ó. Só para você entender. Pedro não falou para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede agora. Porque ele já aprendeu que sobre a palavra dele dá certo. Esse é o problema de ser encontrado por ele. Tem coisa que ele faz que marca você, você nunca mais vai esquecer. Você sabe que ele cura, você sabe que ele liberta, você sabe que ele transforma, você sabe que ele faz, ele vai, você sabe. Tem como fingir que ele não existe. Ai, como não? Você já viveu coisas incríveis. É verdade. Então Pedro volta, joga a rede para o lado direito. Tá todo mundo assim, ó. Nessa hora, quem queria peixe já não quer mais peixe, porque tá com medo da bronca que vai levar, entendeu? Então eu estou aqui. Pedro pega. Só que nisso que Pedro, a Bíblia diz que João olha para Pedro e diz: Pedro, é Jesus que está lá, Pedro. É Jesus que está lá, Pedro. Aí Pedro: é ele mesmo. E aí a Bíblia diz que Pedro se envergonha, se joga na água, chega. Bom, resumindo o negócio, eles estão tudo na praia. Jesus já tem na praia pão, brasa e peixe. Não tinha ninguém pescado, não tinha ninguém na panificadora, não tinha ninguém tacado fogo. Mas Jesus, como é suficiente, já tinha tudo. Jesus é suficiente para tudo que você precisa. Tem coisas que você não precisa ir buscar, Ele já tem com Ele. Você não precisa sair para buscar absolutamente nada, porque já tem tudo com Ele. Ei, aí eles chegam, Jesus diz: vocês estão com fome? Na cabeça deles, Jesus ia descer o pau neles. E Jesus diz: come primeiro. Alguém já teve essa experiência com a mãe? Que a mãe, em vez de bater na hora, demorou tempo? Que a pior coisa é
É a expectativa de apanhar? Sabe? Pois é. Eles estão meio que sentindo isso. Jesus, não, come primeiro aí. Só que antes de comer, conta quantos peixes tem na rede. Do primeiro milagre, Pedro não parou para contar peixe, Pedro abandonou tudo. Agora parece que eu vejo Jesus dizendo, conta, Pedro. Conta quantos peixes tem aí. Você tem que aprender que não é disso que você precisa. Você tem que aprender que aquilo que você precisa está comigo, não está na rede, no meio do mar. Aquilo que você precisa está com aquilo que eu fiz em você. Então conta, você precisa. Aí Pedro está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Conta direito. 5. Vem ajudar João. Tu estava junto? 7, 8. Não precisava disso. Tem gente que tem que entrar, caiu um pacote, caiu um tom para dizer, não precisava disso, sabe? Conta, agora olha a consequência do que você fez. 153 peixes. Pedro tem que abandonar tudo de novo. Outra treta na praia. Só que agora a Bíblia diz que eles estão num círculo, já comeram. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Jesus diz para Pedro assim, tu me amas? Aí Pedro, ninguém perguntou se era Jesus, está todo mundo envergonhado. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Faz aquilo que eu treinei você para fazer, rapaz. Faz aquilo que eu planejei você para viver. Faz, sabe, toma vergonha, toma partido, faz. Aí Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou uma. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro diz, tu sabes que eu te amo, Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, então o teu amor tem que combinar com aquilo que você pratica. Você tem que obedecer a minha voz. Você tem que fazer aquilo que eu fiz você para você. Você tem que parar de desistir. Você tem que parar de voltar atrás. Pedro, a tua vida está projetada para viver aqui. Para de querer viver lá, ó. Aí tu sabes que eu então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro, o rosto dele se entristece profundamente. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Ele está dizendo, o senhor sabe por que perguntar? Aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ei, quem precisa lembrar que ama é você, porque dele está pronto. O amor é real, é verdadeiro, é o amor mais louco da história. Está posto, preparado, disponível. Ei, é você que tem que lembrar. Aí Pedro diz, empatou a conta, né? 3 vezes? 3 vezes. Eu termino te dizendo uma coisa. O que Jesus viu em Pedro? No meio de tanta treta. Fica de pé, por gentileza. Eu vou te ajudar a responder uma pergunta crucial da sua vida agora. O que Jesus viu em você? O que Jesus viu em mim? Para ter me escolhido, para ter me relevado, para ter me perdoado e vive me perdoando, para ainda não ter desistido. O que ele viu? O que ele viu no pastor Flavinho? O que ele viu na gente? O que foi que ele viu? O que foi que ele viu no Pedro? A diferença nossa para Pedro é que a história de Pedro está escrita, a nossa ainda não. Então, se você não consegue entender por que Jesus escolheu Pedro nos evangelhos, vai para Atos. Se você não consegue entender o porquê Jesus escolheu Pedro nos evangelhos, vai para Atos. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus olha para os discípulos e diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, e então recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O mesmo Cristo que falou isso para eles diz, ei, eu estou indo, mas não vos deixarei sós, vos deixarei o Consolador, que estará com
com vocês todos os dias. Pedro, se a tua crise é porque eu estou indo embora, fica tranquilo que eu vou deixar o meu Espírito para cuidar de vocês. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu fiz, e em meu nome vocês farão obras maiores do que essas que vocês estão vendo. Ele está colocando coragem, e Pedro está ficando corajoso. Aí o negócio acontece. Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa aonde eles estavam assentados. E foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aquela voz correu em Jerusalém, e os judeus, escribas, fariseus vieram para a porta do templo para saber o que estava acontecendo. E um homem abriu a porta. E um homem apareceu na porta. Quem é? O Pedro. Jovens, sabe, deixa eu contextualizar. Fariseus, rapaziada, vou explicar para vocês o que acabou de acontecer aqui dentro. Manda lá, vai. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus o Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas ao Senhor. O mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro foi aquele que pregou. Deixa eu te contar, Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração a nona. E na porta do templo jazia um coxo que desde então, desde quando nasceu, nunca tinha andado. Pedro e João estão chegando. Pedro e João param, olham para o coxo e dizem: olha para nós, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantaram. Enquanto a gente avaliar Pedro pelos evangelhos, a gente não entende. Mas quando a gente olha para Atos, a gente diz: enquanto você está se olhando por aquilo que ainda está vivendo, você está assim, mas deixa Jesus abrir o Atos dos Apóstolos sobre a sua vida. Deixa Jesus colocar no teu coração o que você vai viver amanhã. Você não está entendendo agora, mas daqui a pouco os horizontes irão se abrir. Você vai dizer: eu estou entendendo, Senhor, era por isso, eu estou entendendo.